A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 5, que tem como título Contra os Falsos Profetas. Nós estamos estudando a revista CPAD, esta revista aqui do quarto trimestre do ano 2022, e nesta revista como um todo estamos estudando o livro de Ezequiel. Agora na lição número 5, vamos falar sobre Ezequiel capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 10. Na verdade, o contexto todo aqui é o capítulo 13 completo, então eu recomendo você ler todo o capítulo 13. Esta aula é a aula de destaque da lição número 5. Eu já postei um vídeo completo usando o slide PowerPoint, passando por cada tópico e subtópico. Um vídeo muito bom, muito completo, recomendo você assistir. Os vídeos das lições 4 e 5 foram vídeos muito elogiados pelo pessoal que acompanha aqui o EBD em Foco. E assim, eu recomendo você assistir esses dois vídeos, a lição 4 e a lição 5, porque é uma continuação, né? Então assim, a gente está seguindo a sequência da revista, a sequência do livro de Ezequiel. É importante você entender esse contexto. Então assista lá o vídeo que eu explico passando por cada tópico e subtópico. Neste vídeo aqui, eu vou destacar alguns pontos, eu vou falar principalmente da aplicação desta lição aqui para os dias de hoje, porque a gente usa muito o termo falsos profetas para os dias de hoje. Se existe o falso, existe o verdadeiro. Então eu quero levantar alguns questionamentos aqui. Este profeta hoje, que a gente chama de profeta, que é o profeta verdadeiro, quem são eles? Quem são os profetas hoje? Será que são aqueles que recebem o dom de profecia? Será que a gente tem que chamar de profeta somente quem recebe o dom de profecia? Ou é melhor não chamar de profeta? Ou, enfim, usar um outro termo? Então a gente precisa definir bem isso. Eu quero definir bem isso, por quê? Porque, assim, vou adiantando logo, eu sigo uma linha de interpretação que eu acredito que é da maioria dos teólogos, que nos dias de hoje não existem mais profetas nos mesmos moldes do Antigo Testamento. Por que isso? Porque o profeta do Antigo Testamento, ele falava exatamente a palavra de Deus, e quem desobedecesse a palavra do profeta estava desobedecendo a Deus. E tudo que eles registraram, hoje nós temos na Bíblia Sagrada como o livro sagrado. Ou seja, o que Jeremias escreveu está registrado como palavra de Deus para os dias de hoje. O que Isaías escreveu, o que Ezequiel escreveu, ou seja, tudo que eles escreveram, nós temos hoje como palavra de Deus. Nos dias de hoje, isso não existe mais. Ninguém pode trazer uma profecia hoje e falar isso aqui é sagrado, isso é canônico. E a gente tem que registrar isso e tomar como palavra de Deus que deve ser seguida à risca. Não existe mais. Então eu vou argumentar nesse sentido. Eu vou falar também do dom de profecia no Novo Testamento, que esse dom existe nos dias de hoje, então a gente aplica ele na igreja, e muitas pessoas são chamadas de profetas hoje porque são usadas no dom de profecia. E muitos desses profetas hoje reivindicam para si uma autoridade muito parecida com a autoridade dos profetas do Antigo Testamento. Eu acho isso errado. A gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. E todas as vezes que a gente usa a palavra profeta ou falso profeta, a gente pode estar cometendo algum equívoco teológico. Então, vamos lá. Acompanhe até o final que você vai entender a argumentação. Eu quero me voltar para a lição, por enquanto. Para a lição. E aqui dentro da lição eu vou tirando essas observações e fazendo com que você entenda de maneira mais profunda a lição. Acompanhe até o final, tenho certeza que você vai ter uma compreensão mais profunda do que significa o dom de profecia para o dia de hoje e o ministério profético no Antigo Testamento, assim como o ministério apostólico na época ali do Novo Testamento, no início da igreja primitiva. Certo? Então a gente vai passar por todos esses caminhos aí. Não estou aqui reivindicando um conhecimento superior, nada disso. Eu estou aqui baseado nos livros que eu estudo de teologia sistemática, principalmente. Então, estou com um livro de teologia sistemática do Wayne Grudem aqui. Ele estudou, a tese de doutorado do Wayne Grudem foi sobre profecia para os dias atuais. Então ele tem todo um conhecimento, uma bagagem teológica sobre esse conteúdo. Então no seu livro de teologia sistemática ele explica sobre essa questão da profecia no Antigo Testamento, Novo Testamento, nos dias de hoje. E também o livro do Augusto Nicodemos, que eu vou usar aqui também, que é sobre os intérpretes da Bíblia. Na verdade, nesse livro do Augusto Nicodemos, a Bíblia e seus intérpretes, melhor dizendo, o título do livro é esse. Eu tenho esse livro, eu não achei aqui no meio dos meus livros, eu acho que emprestei para alguém. Mas este livro eu fiz uma resenha dele na época que eu estava fazendo mestrado em teologia, e ele faz uma história cronológica de todos os intérpretes da Bíblia. Então ele começa lá de Moisés e vai passando
no caso ali, pelos escritores bíblicos e vai para o pessoal, né, do contexto histórico, fora não somente dos escritores bíblicos, mas outros intérpretes, até chegar nos dias de hoje. Ele faz é um livro bem legal, tá? Uma leitura bem tranquila, bem fácil de fazer, um livro que vale a pena você ler. E quando ele fala dos profetas do Antigo Testamento, ele apresenta os profetas não como essa pessoa que tem um dom superior, que recebe uma revelação que fala só do futuro. Não. O Augusto Nicodemos, ele mostra lá no livro que o profeta era um pregador da época. Ele era um intérprete da lei. Então ele pegava a lei de Moisés, ele pegava o Pentateuco, estudava e aplicava na vida do povo. Quando a gente lê Ezequiel, a gente observa Ezequiel falando o tempo todo de algo que já está escrito lá no Pentateuco. Lembrando do povo, dos seus pecados, da idolatria. Enfim, o tempo todo ele está fazendo referência aos mandamentos de Deus. Então Ezequiel é um pregador da época. Aqui começa a ponte do profeta do Antigo Testamento para o que seria um equivalente a um profeta nos dias de hoje. Um pregador. O profeta é aquele que traz a palavra de Deus. Acontece que, no Antigo Testamento, este profeta ele tinha uma autoridade em que a sua palavra era exatamente a palavra de Deus, e quando não era a palavra de Deus, ele era um falso profeta, que é o contexto que nós temos aqui na lição, mas ele trazia a palavra de Deus, verdadeiro profeta, interpretava a lei e aplicava na vida do povo, exigindo o quê? Arrependimento, para que o povo se arrependesse e voltasse para a lei de Deus, voltasse para a aliança de Deus. E é claro, tinha ali algo futurístico, de vez em quando ele trazia algo futurístico, principalmente quando se trata de juízo de Deus. Então Ezequiel, ele fala do futuro, fala de um futuro bem próximo que vai acontecer ali na destruição de Jerusalém. Então ele está falando desse juízo que Deus vai derramar sobre a nação de Israel, e ele fala de um futuro que vem lá na frente, que se cumpre no milênio, que a gente vai falar nas próximas lições. Mas por enquanto, vamos só entender esse contexto aqui no futuro próximo. Então Ezequiel, ele é o quê? É um pregador. Ezequiel é um pregador, ele leva a palavra de Deus. Nos dias de hoje, quem se dispõe a pregar a palavra de Deus, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar a Bíblia, ele tem que estudar, fazer uma interpretação, fazer um exegese do texto, entender o texto e levar essa mensagem para as pessoas. Falar de pecado, falar de arrependimento, falar de evangelho como um todo. Então, o pregador nos dias de hoje, ele exerce um papel parecido com o profeta no Antigo Testamento. Porém, não tem aquela mesma autoridade, porque no Antigo Testamento, o profeta recebia a palavra diretamente de Deus, ele era inspirado pelo Espírito Santo, de forma que a palavra dele era a palavra de Deus. Hoje, o pregador ele está submetido ao que está escrito no livro, e ele tem que explicar o que está no livro, nada além do livro, nada menos do que o livro. Ou seja, temos que entender a Bíblia. Por isso que eu falo muito de interpretação, temos cursos de interpretação bíblica aqui no IBD em Foco. Enfim, a gente tem muita coisa de interpretação e leva muito a sério isso. Então, se você quer exercer um papel hoje parecido com um profeta, seja um pregador da palavra. Seja esse que vai levar a mensagem, que vai avisar as pessoas do juízo divino, falar de pecado, falar de arrependimento, falar de Jesus, da salvação pela graça. Essa é a nossa missão. Vamos continuar aqui dentro da lição, para a gente se aprofundar mais. No tópico 1, ele fala dos falsos profetas. Então ele vai, na verdade, ele vai definir o que é um profeta, sobre os profetas. Ele vai definir a palavra profeta, o termo profeta, Navi, Roé, Zé. Eu recomendo, você que é professor da IBD, não ficar muito preso nessa questão do hebraico. Apesar de ser muito importante, nossa aula é muito curta, o nosso tempo é curto na IBD, então cuidado para você não ficar muito preso nisso e não avançar no conteúdo em si, que é o texto bíblico que tem que ser explicado com detalhe as aplicações nos dias de hoje. Eu não sei se é legal ou não essa explicação mais profunda do hebraico dentro da revista, mas isso acho que é cada escritor da CPAD que tem a sua metodologia. Eu recomendo você comprar o livro de apoio, que no livro de apoio é mais profundo essas questões. Então, no livro de apoio você pode se aprofundar dentro dessas questões do hebraico e tudo mais detalhes aí. Mas enfim, continuando aqui, o que é um profeta? O profeta é aquele que fala a palavra de Deus. De forma bem resumida, é isso. O profeta é aquele que traz a palavra de Deus, que exatamente o que Deus falou para ele. Isso o profeta no Antigo Testamento. Aqui no livro do Wayne Grudem, ele vai fazer algumas definições. Então, o profeta,
no Antigo Testamento, ele é alguém que é o porta-voz de Deus. No Novo Testamento, a gente não vê muito o uso da palavra profeta. A gente vê a palavra apóstolo. Então Jesus chama algumas pessoas para ali trabalhar no seu ministério, ajudar ele e levar adiante essa mensagem. Essas pessoas são chamadas de apóstolos. O apóstolo era aquela pessoa que tinha sido enviada pessoalmente por Jesus. Então Jesus teve ali alguns apóstolos, que foram enviados pessoalmente por ele para pregar o evangelho. Por que que Jesus não usa a palavra profeta? Por que que o Novo Testamento, de maneira geral, não usa muito a palavra profeta, principalmente para aqueles que eram ali chamados diretamente por Jesus, como Pedro, né, Paulo, enfim, todos os apóstolos? Por que eles não eram chamados de profetas? Eles não se auto-intitulam profetas, mas eles usam sempre a palavra apóstolo. Porque no Novo Testamento, na época de Jesus, ali quando começou, né, o período do Novo Testamento, a palavra profeta, ela tinha um significado um pouco diferente do Antigo Testamento, né, do contexto hebraico. Assim, uma palavra, gente, o significado dela tem a ver muito com o local, com o ambiente, com a cultura. Então ela pode adquirir significados diferentes. A gente tem aqui na revista falando do vidente. Samuel é chamado de vidente, mas o vidente, a palavra vidente nos dias de hoje não pega muito bem. Muita gente acha estranho quando lê vidente na Bíblia. Nossa, vidente? Como assim? Por quê? Porque no nosso contexto histórico, vidente tem um outro significado. Naquela época era basicamente a mesma coisa que profeta, porque era aquele que via algo que os outros não estavam vendo. Mas enfim, o que significava profeta nos dias de Jesus? Aqui o Wayne Grudem, ele diz o seguinte: aquele que fala baseado em alguma influência externa. Esse era o pensamento das pessoas da época de Jesus. O profeta é aquele que fala baseado em uma influência externa. E isso era levado para todo mundo pagão. Ele dá uma lista extensa do uso da palavra profeta naquela época por escritores fora da Bíblia, no caso escritores pagãos. Ele coloca aqui que um filósofo é chamado de profeta de natureza imortal. Aí ele cita aqui Dio Crisóstom, no ano 40 a 120 depois de Cristo. Então, um filósofo é chamado de profeta. Um mestre, Diógenes, deseja ser profeta da verdade e da honestidade. Observe que, na época de Jesus, a palavra profeta era bem ampla, usada muitas vezes para se referir a um estudioso, a um filósofo, alguém muito influente. Então, é bem complicado, né, assim, o uso da palavra profeta na época de Jesus. Tanto que, quando Jesus está sendo julgado ali e tal, o pessoal, né, vendo aos olhos de Jesus, lá em Lucas 22:64, eles falam assim: profetiza-nos, quem é que te bateu? O que eles estavam querendo dizer? Fala-nos algo que tenha sido revelado a ti. Fala algo que veio de fora, qual influência externa te revelou algo que você não está enxergando. Então, o uso da palavra profeta na época de Jesus era muito deturpado, vamos colocar assim. E aí Jesus prefere chamar os seus seguidores ali de apóstolos, aqueles que têm a responsabilidade de pregar exatamente aquilo que ele pregou, e tudo que os apóstolos escreveram é considerado inspirado. Então, profeta no Antigo Testamento, tudo que eles escreveram é considerado inspirado. Apóstolo no Novo Testamento, tudo que eles escreveram é considerado inspirado. E a partir daí cessou. Não existe mais apóstolo nos dias de hoje, nos mesmos moldes da igreja primitiva, e não existe mais nos dias de hoje profeta nos mesmos moldes do Antigo Testamento. Então, quem a gente chama de profeta hoje? É quem tem o dom de profecia? Vamos estudar um pouco sobre o dom de profecia. Está fugindo da lição, mas foi o que eu expliquei no começo. O meu primeiro vídeo é bem fiel à lição, e neste vídeo eu vou destacar alguns pontos para que nós possamos compreender a aplicação nos dias de hoje. Quem são os falsos profetas nos dias de hoje e como que a gente aplica essa questão do dom de profecia e a equivalência do profeta do Antigo Testamento para o profeta no dia de hoje. Mas me acompanhe aí, vamos lá. O profeta, hoje, que a gente fala muitas vezes, é aquele que tem o dom de profecia. O irmão fulano tem um dom de profecia, ele é profeta. O que é o dom de profecia? Aqui, o Wayne Grudem, ele vai dizer o seguinte, que o dom de profecia, quem fala uma profecia, é aquele que diz algo que Deus traz à mente de modo espontâneo.
Então Deus traz algo à mente de modo espontâneo e essa pessoa vai lá e diz. Então isso é o dom de profecia. O dom de profecia ele é muito importante na igreja, não dá para a gente descartar essa importância lendo os textos do apóstolo Paulo, principalmente em Coríntios, que ele começa a falar dos dons. A questão toda é que o dom de profecia, quem profere, né, quem fala uma profecia, ele não pode, em hipótese alguma, achar que essa profecia é infalível, que ela é exatamente a palavra de Deus e que todo mundo tem que obedecer. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21, está escrito: não desprezeis as profecias, ou seja, ela é importante. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Ou seja, você recebe uma profecia, ou alguém profetiza na igreja, observe bem, analise, compare com as escrituras e fique só com aquilo que é bom. A profecia como um dom de profecia que nós temos hoje na igreja não é igual à profecia do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento não era assim: vou ler Jeremias e vou reter só o que é bom de Jeremias. Vou ler Ezequiel e vou reter de Ezequiel só o que é bom. A gente pega tudo como palavra de Deus. Mas agora, como dom de profecia que tem para a igreja de hoje, nós temos que julgar tudo que é falado e reter somente aquilo que é bom. 1 Coríntios 14, de 29 a 38. Leia o texto completo, eu vou ler só um trecho aqui, versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Observe que o profeta nos dias de hoje ele tem que ser julgado. Então aquela ideia de que esse é o profeta de Deus, o que ele falou está falado, Deus falou com ele e todo mundo tem que obedecer. Isso não existe nos dias de hoje. De acordo com o próprio apóstolo Paulo, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele coloca aqui: vocês têm que julgar, vocês têm que analisar, comparar com a situação que está acontecendo no momento, comparar com as escrituras e depois vocês vão tirar uma conclusão. Então a profecia nos dias de hoje não tem a mesma autoridade que a profecia do Antigo Testamento e nem a mesma autoridade que a palavra dos apóstolos. Então a gente acredita sim no dom de profecia, mas nós não podemos pegar como uma autoridade infalível, como algo canônico. Canônico, que eu quero dizer, é inspirado, e faz parte do cânone do Novo e do Antigo Testamento. Então, assim, será que no Antigo Testamento tinha esse mesmo pensamento? Não. Não conseguimos imaginar um profeta do Antigo Testamento como Isaías dizendo: ouvi o que eu digo e pesai o que se fala, separai o bom do mal, o que deveis aceitar e o que não deveis. Então, assim, se a profecia tinha autoridade divina absoluta, seria pecado fazer isso. Então, no Antigo Testamento seria pecado a gente julgar, analisar e reter só o que é bom da profecia de Isaías, de Ezequiel. Seria errado. Mas hoje não, né? A ordenança de Paulo é: vocês têm que julgar, analisar. Versículo 30, 1 Coríntios 14. Se porém vier revelação a outro que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podeis profetizar um após o outro. Então, assim, é algo que você tem controle, não é algo descontrolado, estático, né, como o pessoal costuma dizer a palavra. Não, não, não. Deus te revela algo, você tem que entregar isso, mas você tem o controle sobre isso e você entrega com responsabilidade, sabendo que é uma palavra para edificação da igreja. Chegou o momento que Deus quer falar com a igreja. Então, se você é usado com dom de profecia, realmente você tem que profetizar. Um exemplo é a profecia de Ágabo, em Atos 21, versículo 10 e 11. Eu vou resumir aqui. Eu tenho um vídeo sobre essa profecia, que eu falo um pouco dessa profecia de Ágabo, está disponível no EBD em Foco, vou deixar o link na descrição, mas você vai ouvir aqui o resumo. Paulo, ele vai lá em acho que é em Cesareia, se não me engano, deixa eu só abrir o texto aqui para a gente não falar errado. Então, capítulo 21 de Atos, versículo 10, ele realmente está em Cesareia, né, o versículo 8 vai dizer isso. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios.
Então aqui a gente tem um profeta, assim, alguém usado com o dom de profecia na época de Paulo, da mesma forma que alguém pode ser usado nos dias de hoje. Ágabo não era um profeta que falava inspirado pelo Espírito Santo como os profetas do Antigo Testamento. Ele faz uma profecia para Paulo. Ele amarra, né, no caso, as mãos e os pés e fala da mesma forma que eu estou amarrado aqui, o dono desse cinto, que era Paulo, vai ser amarrado pelos judeus. E o povo fica preocupado. Paulo, não vai a Jerusalém, olha o que vai acontecer contigo e tal. Aí Deus está avisando que não é para você ir. Paulo desobedece. Paulo vai. Então começa por aí. Se a profecia de Ágabo fosse o mesmo peso dos profetas do Antigo Testamento, das profecias do Antigo Testamento, se Paulo fosse a Jerusalém, ele estaria desobedecendo, mas Paulo vai. Aí Paulo chega lá, os judeus começam a espancar Paulo, bater em Paulo, a ponto de matar se ninguém intervisse. Os romanos chegam e falam, ei, isso não pode acontecer, é contra a lei. Um montim, ou matar alguém sem autorização do imperador, enfim, do governador da região, era contra a lei. No caso, Jesus, por exemplo, ele só foi crucificado porque Pilatos deu a ordem. Então, né, o Império Romano é que mandava, ali a pena de morte vinha deles. Então, Paulo, no caso, ele é tirado, ele é arrancado da mão dos judeus e amarrado pelos romanos. Então, observe que a profecia de Ágabo dizia que ele seria amarrado pelos judeus. Mas ele não foi amarrado pelos judeus, ele foi amarrado pelos romanos. Os judeus queriam matar Paulo. Se você ler o texto completo aqui, depois você lê esse capítulo 21 por completo, eles queriam matar Paulo. E depois eles fizeram de tudo para matar Paulo. E depois que Paulo foi preso, Paulo teve que apelar para César, foi toda aquela confusão. Então aqui já está caminhando para o final do livro de Atos. Então a gente observa o quê? Que a profecia se cumpre, mas não exatamente como ele profetizou. Ah, então o profeta errou. De certa forma, o profeta entregou aquilo que Deus mostrou para ele. Ele só pode ter interpretado diferente, porque, de acordo com o N. Gruden aqui, muitas vezes a profecia ela se mistura com o nosso pensamento. Então, quando nós recebemos a revelação de Deus e relatamos essa revelação, pode ser que nós interpretamos mal alguma coisa. Pode ser que na visão de Ágabo, Paulo estava lá amarrado, tinha um monte de judeu gritando, tal, não sei o que. Ele falou, olha, os judeus vão amarrar Paulo. Só que, né, teve um pequeno desvio ali, que na verdade não foi isso que aconteceu, os judeus estavam batendo em Paulo e quem amarrou foram os romanos. Então, a profecia acontece, sim, Deus revela para os dias de hoje a profecia? Sim, revela. Nós temos que profetizar, mas nós não temos a mesma autoridade que os apóstolos e que os profetas do Antigo Testamento. A nossa profecia, ela edifica, ela é importantíssima, mas ela não é canônica. Então, a gente não pode achar que hoje alguém que fala uma profecia e muitas vezes não se cumpre exatamente como ele falou, chamar ele de falso profeta, achar que é um falso profeta. Ah, é um falso profeta. Às vezes tem aquela irmãzinha na igreja que é fiel, que ora, que busca Deus, e Deus usa ela em profecia, e às vezes ela fala uma profecia, fala alguma coisa e não se cumpre exatamente, todo mundo fica julgando a irmã. Ah, é uma falsa profeta, não sei o que, falsa profetisa, né? Começa a criticar a irmã nesse sentido. Então tá errado, a gente tem que ter muito cuidado, tem que julgar, tem que analisar, até mesmo a vida do profeta tem que ser julgada, analisada. E acontece também de ter alguém que vive uma vida toda errada, que chega dizendo que tem um dom de profecia e fala um monte de besteira, um monte de coisa que não é de Deus, e todo mundo fica, é o profeta de Deus, a gente tem que obedecer, olha, a palavra de Deus, é exatamente o que Deus falou. A gente tem que ter cuidado com isso, tem que julgar a profecia. Então, da mesma forma que a gente não vai jogar na lata de lixo aquela irmãzinha ou aquele irmãozinho que profetiza na igreja e que nem sempre cumpre exatamente como ele falou, a gente não pode exaltar alguém que profetiza com muita frequência dizendo que é um profeta de Deus e que aquilo é a palavra de Deus. A igreja tem que tratar a profecia da forma correta, julgando a profecia. Então, nem sempre a gente vai chamar alguém de falso profeta nesse sentido. Agora, se nós observarmos uma pessoa que costuma profetizar ou que costuma pregar e não é compatível com o Evangelho, não é compatível com as Escrituras, aí sim nós estamos diante de um falso profeta. Nós estamos diante de alguém que reivindica uma autoridade divina e que não tem essa autoridade e que deturpa a mensagem do Evangelho. Se nós olharmos agora para a lição e olhar aqui o texto que é explicado no tópico 3. Tópico 3,
a gente vai ver a explicação dos falsos profetas que profetizavam na época de Jeremias e de Ezequiel. Esses falsos profetas, eles estavam vendo a realidade. O povo estava vivendo no pecado. Eles estavam denunciando o pecado? Não. Se você ler o contexto, é importante você ler também o capítulo 14. Tá? No capítulo 14, você começa a ler aqui, eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo aqui no vídeo, mas no capítulo 14 chega diante de Ezequiel algumas autoridades e se sentaram diante de Ezequiel. E aí fala assim, ó, ora, diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Então, o verdadeiro profeta, ele vai denunciar o pecado, ele vai denunciar a idolatria. Então, capítulo 13 e capítulo 14 estão interligados. No capítulo 13, Ezequiel apresenta os falsos profetas, como que eles agem. Eles profetizam de acordo com o coração deles. Eles deixam o povo continuar no pecado. O verdadeiro profeta, ele vai apontar o erro, ele vai apontar o pecado, ele vai denunciar a idolatria, ele vai falar do arrependimento, ele vai falar do juízo divino. O verdadeiro profeta. Então, o verdadeiro pregador hoje, aquele que prega o evangelho hoje, é aquele que pega a palavra de Deus e expõe o evangelho, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. A gente tem que falar do evangelho o tempo todo. Mas o que é evangelho? Evangelho é: o homem caiu, pecou, lá no Jardim do Éden, toda a humanidade foi corrompida pelo pecado, todas as ideologias, ideias, a natureza, o ser humano, o coração do ser humano, a mente, o corpo, tudo foi corrompido pelo pecado. Deus traçou um plano de salvação, que é um plano de redenção, que é ele mesmo descer na terra, no caso Cristo, que é Deus, Jesus Cristo é Deus, encarnou em forma de homem, viveu uma vida de santidade, entregou-se à morte, porque ele, claro, foi morto pelos romanos, judeus, mas ele entregou a sua própria vida, ou seja, ele morreu pelos nossos pecados, pagou o preço que nós deveríamos pagar, e pela fé, crendo nele, nós alcançamos a salvação. Lembrando que ele ressuscita, provando que ele é Deus, ele é o dono da vida, e hoje ele intercede por nós. E ele continua ainda no seu formato de corpo humano. É um corpo glorificado, mas Jesus encarnou para sempre. É o Deus homem, e ele faz isso para a nossa redenção, por meio do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E nós, para alcançarmos essa salvação, nós temos que crer nele. Primeiro, reconhecer que somos pecadores, arrepender dos nossos pecados, crer nele, produzir fé no nosso coração para que nós realmente possamos dedicar nossa vida a ele, confiar 100% nele. Então eu tenho que confiar na graça de Deus. Graça é favor imerecido, é 100% Jesus. Eu gosto muito do livro do Paul Washer, que acho que é Evangelho de Deus e Evangelho do Homem. E tem outro que é o Verdadeiro Evangelho, acho que é o mesmo conteúdo, esses dois livros dele, que ele expõe sobre o Evangelho, e ele fala uma coisa interessante, que se for 99,9% Cristo e 0,1% eu, não é graça. É 100% Cristo. Então todas as vezes que você vê alguém pregando o Evangelho, que não apresenta Cristo como o único e suficiente Salvador, que a salvação é 100% pela graça, que é somente pela fé, essa pessoa ela tem todas as características de um falso profeta. Ou seja, quem não fala isso é um falso profeta. Quem apresenta qualquer coisa diferente disso é um falso profeta. É aquele que prega algo que não é o evangelho verdadeiro. Isso está escrito em Pedro, a passagem que é citada aqui na revista, mais de uma vez, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Vamos ler aqui. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo. Isso aqui é no passado. Lá, e Pedro está escrevendo na época da igreja primitiva, fazendo uma referência ao passado. Com certeza, o tempo do Antigo Testamento. Como também surgirão entre vocês falsos mestres. Olha só, ele fala falsos profetas e agora ele usa falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida destruição. Então muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Então observe
que eles negam o Senhor, muitos seguirão e também irão negar. Eles difamam o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Então aqui tem uma palavra de juízo contra essas pessoas. Elas negam Cristo, negam o caminho da verdade, vão enganar muitos, com histórias que eles inventaram. Ou seja, não é o Evangelho. Se não for o Evangelho, são histórias inventadas. Tem muita gente criticando teologia. Ah, porque o pregador só prega teologia. Meu irmão, teologia é o estudo de Deus. Se não pregar Deus, prega o quê? É inventar uma história. Paulo, quando escreve aos Gálatas, Paulo chega de voadeira. Fala, olha, vocês fugiram do Evangelho que eu ensinei para vocês. Tão rápido. Eu fico impressionado o quão rápido vocês se desviaram do Evangelho que eu ensinei para vocês. Que tinha falsos mestres dentro da igreja, lá da Galácia. Muito provavelmente Paulo escreveu isso para uma região com várias igrejas. Então assim, vocês fugiram. Ei, olha para o Evangelho. Se alguém chegar, se um anjo do céu descer e falar um Evangelho diferente do que eu ensinei para vocês, seja anátema. Se o próprio Paulo voltasse lá e pregasse um Evangelho diferente, era anátema, ou seja, maldição. Então, o Evangelho é a base de tudo. Então, quem desvia do Evangelho, quem fala algo diferente do Evangelho, que seja por 1 milímetro, já é um falso profeta nos dias de hoje. Então, isso é o que eu entendo como falso profeta. E a mensagem dos falsos profetas na época de Ezequiel era uma mensagem assim: o povo estava pecando, eles não repreendiam o povo do pecado, não falavam de arrependimento e não falavam de juízo. Eles falavam que tinha paz, quando não havia paz. Deus estava proclamando juízo. Não, está tudo bem, tem paz. Eram aqueles profetas que profetizavam por rei. Falavam, não, rei, está tudo bem. A Babilônia não volta mais aqui. Aquele povo que foi levado primeiro aí, no caso Daniel, Ezequiel, né, o rei Joaquim, enfim, aquele povo era desobediente. Nós é que temos a terra. Nós é que temos o templo. Isso está escrito lá no final do capítulo 11 de Ezequiel. Acho que é Ezequiel 11, 16, se eu não me engano. Por ali, 14, 15, 16. Então, eles achavam que eles eram importantes e tal. E os profetas falavam isso. Não, tem paz, está tudo bem. O falso profeta falava isso. E aí, Deus estava falando o contrário. Vocês estão pecando, vocês estão desobedecendo, vocês vão receber juízo. Ninguém ouviu Jeremias, ninguém ouviu Abacuque, ninguém ouviu Ezequiel, foram os profetas daquela época. E realmente eles sofreram o juízo divino. Em vez de ouvir o verdadeiro profeta, foram ouvir os falsos profetas. E quando a gente vai para o texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, até o versículo 10, ele vai explicando, na verdade vai todo o capítulo 2, mas é bem interessante que ele fala assim, ó, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Aí mais na frente ele fala da condenação do mundo antigo pelo dilúvio. Depois ele fala da condenação de Sodoma e Gomorra. Só que assim, o tempo todo ele está falando, eu condeno aqueles desobedientes, mas eu livro o justo. Então ele vai citar Noé, vai citar Ló, né? E aí vai explicando. Olha só que Pedro tem um grande conhecimento do Antigo Testamento. Aí ele fala assim, ó, vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Aquele que é piedoso, que segue o verdadeiro evangelho, esse vai receber o livramento. Ele vai ser, no caso, livre de toda a condenação. Enfim, tá bem claro aqui. Tá? Ele sabe livrar os piedosos da provação, mas aquele que é o ímpio, aquele que é desobediente, aquele que é o falso profeta, que ele está dentro do contexto aqui dos falsos profetas, em Pedro, esses serão castigados para o dia do juízo. Especialmente que segue os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Tal. Ele vai citar aqui, né, o comportamento dessas pessoas. Enfim, a gente tem aqui um contexto que vale para todos, mas principalmente para os falsos profetas, né? Aqui, enfim, tem que ler o texto todo, tá?
é muito interessante, né? O versículo 15, né? Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão. Ou seja, Balaão era o quê? Um falso profeta, era um profeta que profetizava, né, para ganhar dinheiro e tal. Olha, vai lá e fala tal coisa. Ele recebia o dinheiro para falar uma coisa e acabava falando outra, né? Mas, enfim, Balaão é o tipo de profeta que estava querendo, né, ganhar dinheiro com isso. Enfim, contexto do Antigo Testamento. Então, todo o texto do capítulo 2 de 2 Pedro é um texto que fala muito dessa questão dos falsos profetas, o comportamento deles e o juízo sobre eles. Isso é algo que aconteceu na Antiga Aliança e acontece também nos dias de hoje. Não pense que nós vamos escapar se negligenciarmos tão grande salvação, como está escrito em Hebreus capítulo 2. Enfim, é uma lição muito boa, uma lição com conteúdo rico, uma lição que você que vai ministrar é importante explicar principalmente o tópico 2 e o tópico 3, que fala especificamente da passagem bíblica. Então, são os tópicos mais importantes aqui da lição. E essa ponte do Antigo Testamento com o Novo Testamento, com aplicações para os dias de hoje, é importante você fazer. Talvez não dê tempo de você fazer toda a exposição ali da lição, do que eu falei aqui principalmente nesse vídeo, mas você pegar a ideia, captar a ideia e aplicar na sua aula, eu tenho certeza que você vai fazer uma aplicação muito boa e vai deixar os seus alunos com conhecimento muito mais profundo com relação a esses falsos profetas que tem nos dias de hoje. Então, vale ressaltar que para conhecer o falso é importante nós conhecermos o verdadeiro. Por isso que eu falei um pouco aqui do Evangelho e eu recomendo você fazer essa abordagem também. Conheça o verdadeiro Evangelho, que quando o falso for apresentado, você vai conhecer. Amém? Então tá, eu vou encerrar aqui. Se ficou alguma dúvida, qualquer coisa, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Nós temos aí na descrição do vídeo o link do site, o nosso WhatsApp. Você pode pegar o nosso número, mandar mensagem, perguntar qualquer coisa, deixar no comentário também. Estamos à sua disposição para ajudar no que for necessário. A paz do Senhor, até a próxima aula.